Isso bem. Então, façamos assim, professora, a senhora tem um tempo aí de 20 minutos a 30 para poder fazer sua explanação. Eles fazem as questões, eu acho que gastam um pouquinho mais de tempo para poder responder, e depois, no final, a gente faz essa escuta com o restante dos jovens. Eu agradeço muito, então, vocês que estão aqui, tá? Que aceitaram o convite para nós, nesse momento tão importante da nossa universidade, né? Agradecemos imensamente a professora Rosana Rigota Naves, né? E o professor Márcio Muniz, primeiro, que tenham se comprometido com essa nossa universidade, né? Já temos tantas tarefas e fizeram essa escolha de estar conosco para a melhoria da nossa universidade, o fortalecimento da nossa instituição, da nossa comunidade no Distrito Federal e a importância da UNB também no cenário nacional. Então, a priori, nós começamos agradecendo imensamente a essa chapa, né, que opta para colocar seu nome à disposição da comunidade para um trabalho tão grandioso, importante e difícil como conduzir uma universidade desse tamanho, que é a Universidade de Brasília. Então, em nome da Coordenação Negra, do GPEG, que é o grupo de pesquisa que está apoiando aqui os estudantes da graduação e da pós-graduação, nós agradecemos muito a professora Rosana e o professor Márcio, com o slogan, né? Imagine o UNB, participar e transformar, que aí tem feito um trabalho de divulgação, né, desse plano de trabalho, de possibilidades para uma transformação dessa universidade. Então, sem muitas delongas, nós agradecemos mais uma vez o nome desse coletivo, dos meninos, eles também vão falar em seguida, estou aqui só na mediação, e ficamos assim, a senhora faz a intervenção da senhora, mas o professor Márcio, logo em seguida os estudantes colocam as questões que eles sistematizaram, e eu peço a quem está assistindo que, por favor, anotem os pontos da fala da professora, para que no terceiro momento, após ela responder as perguntas que estão sistematizadas, nós possamos aprofundar em alguns pontos, a partir do que ela trouxe de novo também, para que nós possamos discutir e conversar sobre a nossa Universidade de Brasília, né? Porque nós estamos aqui todos juntos, num coletivo, tentando fazer o nosso melhor. Muito obrigada, professora, muito obrigada, professor Márcio, e eu passo a vocês a palavra. Obrigada. Bom, também queria agradecer por essa oportunidade, né? Fiquei muito contente quando recebi o convite, porque nós tínhamos, no processo de organização da campanha, buscado contato com vários coletivos, né? E fiquei muito feliz quando recebi o contato de vocês, né? E de viabilizar também essa reunião. Então, vou me apresentar primeiro. Eu sou a professora Rosana Rigota Naves, sou vinculada ao Instituto de Letras da UNB, no Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas. É um departamento que, por tradição, já adota também, de forma vanguardista, princípios de ações afirmativas, né? Na inclusão de estudantes indígenas, foi o primeiro grupo para os quais a gente abriu vagas específicas. Depois os surdos, né? Hoje temos um grande quantitativo de estudantes surdos, tanto de graduação quanto de pós, e também quilombolas. Então, é um programa de pós-graduação, né? E o curso de Língua de Sinais Brasileira, que mudaram consideravelmente o perfil do estudante de letras no que diz respeito à diversidade, e especificamente com relação à diversidade étnico-racial, né? Enfim, e as minorias de maneira geral, né? Então, fico muito contente de estar aqui hoje. Nosso programa foi elaborado por um coletivo bastante grande, mais de 100 pessoas, né? A gente tem arredondado para 120, porque alguns grupos tinham bastantes pessoas, e nós nos organizamos em 15 grupos temáticos, muitos dos quais relacionados justamente às políticas afirmativas e políticas de equidade na Universidade de Brasília, né? Por força, né, dessa orientação do nosso departamento, mas também por tradição, né, e pelas atividades de gestão,
que eu venho exercendo na universidade, sempre meu contato com o segmento estudantil. Aqui eu não sei, professora Reni, se a gente tem maioria de estudantes ou se também são os técnicos da COQUEM. Não, só estudantes. Na verdade, Mas, a Coquim só tem uma técnica, que é a Paula. tá, São tá, estudantes, maioria estudantes. tá. Então, muito bom estar aqui nesse coletivo de estudantes, né? Então, estava dizendo que sempre tive uma relação muito próxima dos estudantes. Eu fui coordenadora de graduação logo que entrei na UNB, né? Eu entrei em 2006, estou completando 18 anos agora em outubro. Em março de 2007, eu já estava coordenando a graduação do noturno. Naquela época, a gente não tinha uma distinção de um coordenador por curso, né? Então, eu coordenava todos os cursos do noturno. Depois, 2 anos depois, fui coordenadora dos cursos diurno, também ainda era todo mundo junto. Então, o Instituto de Letras é muito grande, nós temos 16 cursos. Então, eram 6 cursos do noturno e depois 9 cursos no diurno, mais o curso de letras à distância, né? Então, foi uma experiência que me aproximou muito do segmento estudantil. Depois eu fui chefe do departamento, fui vice-diretora do Instituto de Letras, e depois diretora por 4 anos, e fiquei também 2 anos no decanato de administração. Além disso, participei do Comitê Assessor de Iniciação Científica, de comissões ligadas ao decanato de ensino de graduação, principalmente a coordenação institucional do Programa de Consolidação das Licenciaturas, e aí a gente sabe que há demandas muito específicas, né, para questões de inclusão e ações afirmativas, e aí eu diria, em particular, né, a implementação transversal das diretrizes curriculares para a educação étnico-racial, né, mas também as questões de educação ambiental, né, eu acho que aqui interessa mais pontuar as relações étnico-raciais. Enfim, então participei de várias comissões, participei de comissões ligadas à gestão de pessoas também, a comissão de flexibilização, a comissão de acompanhamento do programa de gestão e desempenho, a primeira que foi nomeada. Então, essa experiência acadêmica, né, no ensino, na pesquisa, na extensão e também na gestão, é que foi aí destacada por um conjunto de colegas de diferentes unidades que me procuraram no sentido de realmente nos apresentarmos a essa consulta para a reitoria, né? Como eu disse, o programa foi construído de forma muito coletiva, nesses 15 grupos temáticos, foi consolidado por um coletivo menor de professores que recebeu todas as propostas e diagramou, né, selecionou, diagramou de acordo com o que está disponível no nosso Instagram. No programa, algumas propostas ficaram elaboradas de forma mais genérica, para o documento não ficar assim tão longo, mas a gente tem publicado também detalhamentos de algumas ações, especificamente para cada segmento, né? Então, já foi publicado, por exemplo, um post no nosso Instagram, @imagineUNB, né, direcionado aos estudantes negros e quilombolas. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Temos preocupação também com questões de interseccionalidade, né? A gente sabe que é a questão negra, mas também é a questão da mulher, né? Então, as questões vão se cruzando e a gente precisa trabalhar também nessa perspectiva. E é isso, acho que vou passar um pouquinho para o professor Márcio, depois eu posso fazer um detalhamento, talvez, de algumas das ações que estão previstas no programa, para a gente iniciar o debate. Olá, boa tarde, noite já, né? Todas e todos. Meu nome é Márcio Muniz, eu sou professor da UNB já faz um tempinho. Eu cheguei aqui em 1986, portanto, sou professor da UNB já há 38 anos. Eu sou engenheiro civil, me formei na Universidade Federal do Ceará.
e fiz mestrado no Rio, doutorado no exterior, e na UNB passei por várias funções, tendo assumido mais recentemente os cargos de vice-diretor e de diretor da Faculdade de Tecnologia. Eu venho da família sociarense, de origem, venho de uma família grande. Meu pai se casou 2 vezes, então temos 11 filhos do primeiro casamento, 6 com minha mãe, mais um adotado. Então, já existem vários netos e bisnetos da parte da minha mãe. É uma família multirracial, temos pessoas de todas as raças na família. A família está espalhada, parte no Ceará, no interior, em Sobral, parte em Fortaleza, parte no Rio de Janeiro, parte no Maranhão. Como disse, temos na família todas as raças, né? Brancos, negros e japoneses. Eu sou casado com uma japonesa, então tenho um filho também misto, de cearense com japonês, né? Também temos toda a diversidade de gêneros que imaginarem. Tem uma sobrinha que é casada e tem 2 filhas, né? Tem um sobrinho negro, trans, que mudou recentemente de Levi para Bárbara, e todos vivemos e convivemos em harmonia. É isso. Obrigado. Então, acho que de repente, posso fazer aqui uma leitura breve de alguns tópicos do programa, né, que dizem respeito especificamente aqui às questões de interesse do nosso grupo. Então, eu me lembro, né, que enquanto o professor falava, estava recuperando as ações e me lembrando de que logo que eu assumi a direção do Instituto de Letras, professora Enísia, um dos primeiros convites que recebi foi justamente do CALET, né, o Centro Acadêmico de Letras, para ir ao Centro Acadêmico discutir a questão do assédio. E eu fui, né, e lá, entre várias questões que eles tinham colocado também, estava já justamente, isso foi no ano de 2017, ou final de 2016, estava justamente a questão de não se sentirem representados no corpo docente, né? Os estudantes negros não se sentirem representados no corpo docente, e, de fato, no nosso departamento mesmo, nós somos 50 professores, mais ou menos, apenas um é negro, né? Então, é uma questão muito premente. Eu me lembrei disso porque justamente aqui, pela organização do material, apareceu como primeira ação essa de aperfeiçoar a implementação da lei de cotas nos concursos públicos da UNB para provimento de vagas no magistério superior, né? A gente sabe que recentemente foi aprovada uma resolução, eu mesma fiz várias críticas à minuta inicial, porque ela é uma minuta que, embora aparentemente pretenda fazer cumprir a lei, ela retarda muito, né? É um cumprimento alongado. Então, ela retarda muito a possibilidade de a gente realmente mudar o perfil racial do nosso corpo docente. Havia vários, na minuta inicial, havia vários dispositivos, né, que implicariam um longo processo de mudança étnica nesse caso. Então, a gente fez sugestões, algumas foram incorporadas, outras não. A gente entende que isso precisa passar por uma avaliação rigorosa, né, e ser aperfeiçoado à medida dos resultados iniciais. Uma segunda ação que eu queria citar é justamente na forma como está redigido no nosso programa, fortalecer em diálogo com estudantes e professores negros, seus centros, associações, laboratórios, né? A gente teve a oportunidade na pré-campanha de estarmos com o NEAB, acho que a professora Renise estava de licença ou viajando, né? Ou férias, aliás. Então, aí diz, em particular, o Centro de Convivência Negra, consolidando esses núcleos como territórios potencializadores do protagonismo acadêmico, cultural e político, e espaços de diálogo intercultural com toda a comunidade,
fortalecer projetos, parcerias e ações que estimulam o ingresso de mulheres negras, né? Mulheres na universidade, aí a questão da interseccionalidade, especialmente para algumas áreas, é muito importante, né? Já o ingresso de mulheres em algumas áreas, a gente sabe, né, é menor, então, que dirá, né, com esses aspectos da interseccionalidade. Fomentar e estreitar o diálogo com escolas do ensino fundamental e médio, também na perspectiva, né, da educação para as relações étnico-raciais. Então, a gente entende que, em muitos casos, estamos formando professores que vão depois atuar na educação básica, né, nas licenciaturas principalmente, embora a política seja uma política transversal para todas as áreas, né, no caso específico das licenciaturas, ela toma uma proporção além, porque a gente também vai depois ter uma relação específica com a educação básica, né? Enfim, então a gente tem essas, temos uma em relação aos cargos técnicos e cargos de gestão, viabilizar a diversidade e representatividade nos cargos de gestão, especialmente no que se refere à pauta de equidade de gênero e raça, diversidade e inclusão. Então, em linhas gerais, né, e depois temos outras ações específicas para estudantes, né, e a gente pode falar depois da política de assistência estudantil, com prioridade para estudantes quilombola, por exemplo, né, além dos indígenas, muitos vêm de fora, não têm acesso imediato ao auxílio emergencial, nem à moradia, né, as questões interculturais também, que a gente pretende dar relevância no nosso programa, porque consideramos que são uma forma importante de convivência e de compartilhamento de saberes, valorização dos saberes não tradicionais, né, dos saberes tradicionais, em lugares não em comparação com os científicos, né? E a convivência fraterna entre ambos, enfim. Então, há várias outras ações no que diz respeito às políticas de permanência, as políticas para o ensino de graduação, que eu já mencionei também aqui, com impacto para a organização curricular, né, dos nossos cursos, e acho que é isso, né, com uma visão panorâmica do programa, a gente tem também a possibilidade de ampliar o programa a partir da contribuição dos grupos, núcleos, coletivos, enfim, está aberto lá no site para contribuições, e também temos um mecanismo de inteligência artificial, desenvolvido, inclusive, pelo professor Ari, que está acompanhando a gente aqui nessa reunião, para consultas sobre temas específicos, então fica fácil de localizar ações, né, de interesse dos grupos a partir de uma busca nesse mecanismo. Então, acho que a gente pode abrir para as questões, né? E aí a gente vai dialogando ponto a ponto. Ok, professora. Professor Márcio, quer fazer alguma consideração? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu acho que a gente pode ir direto. É que o Márcio estava com o microfone desligado. Tá bem. Obrigada, professora, pela explanação, né, da sua trajetória, da trajetória do professor Márcio, 38 anos de UNB, um relato aí pessoal de uma pessoa trans da família, né? Então, a gente acaba sempre trazendo casos pessoais, né? Porque todos nós estamos envolvidos com essas dinâmicas, né, sociais. Então, eu vou passar sem muitas delongas ao Edegênio, né? Severino Vieira, que é o nosso pós-graduando aqui na UNB, que também está conosco aí nesse diálogo, professora. Obrigada, Edegênio, por estar com a gente. Querido, passo para você aí a palavra. Obrigado, professora Renísia. Muito boa noite à professora Rosana Rigota Naves e também ao professor Márcio Muniz de Faria. Eu sou estudante de pós-graduação no doutorado do Instituto de Ciências Sociais e vou fazer
3 perguntas, professora. Algumas questões na sua fala inicial, inclusive, já tocaram no assunto, mas se a senhora quiser aprofundar, para que a gente tenha um esclarecimento melhor a respeito dos temas, será excelente. Primeira pergunta: ensino. Em relação aos projetos políticos pedagógicos na Universidade de Brasília, qual o seu posicionamento sobre a obrigatoriedade da educação para as relações étnico-raciais para todos os cursos de graduação, tendo em vista a determinação legal não cumprida e a considerável presença de estudantes negros, negras e indígenas na UNB? Segunda pergunta: pesquisa. Ainda na temática da educação para as relações étnico-raciais, o seu projeto de gestão propõe o fortalecimento de grupos de pesquisa ou redes de apoio que promovam a equidade racial, de gênero e a visibilidade de transexuais? Última pergunta, sobre o Centro de Convivência Negra. Como promover o fortalecimento da infraestrutura naquele espaço, tais como a melhoria nas condições de funcionamento, contratação de seguranças nos 3 turnos, ampliação do corpo técnico administrativo, como a professora Renízia colocou, tem apenas um, né? E o apoio de psicólogos, assistentes sociais, além de questões de iluminação, infraestrutura adequada para eventos e acesso diário. Parabéns pela candidatura. Muito obrigado. Obrigada, Dergênio. Então, vou detalhar um pouco mais, né? Também fazer uma avaliação do estado, né? Um diagnóstico do que a gente tem hoje, quando for possível, já que a gente tem tempo. Primeiro, em relação à primeira questão, sobre o ensino e os projetos pedagógicos dos cursos, e a obrigatoriedade da inserção, né, do cumprimento, né, da legislação sobre educação para as relações étnico-raciais. O diagnóstico em relação à Universidade de Brasília, hoje é muito deficitária, né, ainda a implementação dessa legislação, porque ela abre para os cursos, né, por meio, enfim, dos núcleos docentes estruturantes, a forma de implementação do cumprimento dessa legislação. Então, o que a gente vê hoje é uma diversidade muito grande na universidade em relação ao cumprimento da lei, especificamente alguns cursos que sim oferecem, né, uma disciplina específica, que se preocupam em fazer essa abordagem transversalmente em todo o currículo e que estruturam em forma curricular a implementação dessas disciplinas, ou dessa carga horária, né, ou dessa temática. Outros cursos que abordam muito tangencialmente, né, muitas vezes não tem uma disciplina específica para tratar do tema, mas tem itens nas ementas de algumas disciplinas que alcançam o tema, e a gente sabe o quanto isso é pouco estruturante em termos de organização curricular, né, porque a depender do professor que ministra a disciplina, se ele não se sente bem capacitado para abordar o tema, ele pode passar mais rapidamente, né, pode fazer uma abordagem não qualificada. Então, a necessidade de a gente pensar que essa formação precisa ser uma formação qualificada sobre o tema é importante de se ver, né? E outros que sequer, né, conseguiram implementar ainda uma abordagem. A gente sabe que hoje existem muitos projetos de extensão, de que os estudantes participam, estudantes de diferentes áreas, né? E que constituem uma forma de suprir, de alguma maneira, essa formação e fazer também um cumprimento, que eu vou chamar de tangencial de novo, né, da norma,
mas o que a gente propõe realmente é abrir uma discussão com os núcleos docentes estruturantes dos cursos da UNB, mostrando a relevância da implementação dessa legislação a partir, né, enfim, de toda a diversidade que a gente hoje já tem. As políticas afirmativas, elas têm sido muito efetivas, né? A gente hoje já tem uma comunidade bastante representativa da nossa sociedade, e propor, né, junto, e aí eu acho que é uma discussão que precisa envolver... eu esqueci de dizer no início da nossa apresentação, só um parênteses aqui rapidinho, que um dos temas, um dos eixos transversais do nosso programa é justamente o da gestão participativa, democrática e participativa. Eu me lembrei porque justamente eu ia falar dessa participação, né? Junto com a participação dos coletivos, dos núcleos, né, e da COQUEM também, alternativas para a implementação efetiva da política de forma curricularizada, né? Para isso, a gente precisa pensar que a gente vai ter que destinar, possivelmente, vagas docentes, né, para a implementação dessa política, porque, como eu disse, a gente precisa não apenas incluir o conteúdo curricular nos diferentes currículos, mas nós precisamos de pessoas que efetivamente sejam capacitadas para a temática. Eu me lembro, quando eu entrei, né, eu falei quando eu era coordenadora de graduação, me lembro que havia uma disciplina, Pensamento Negro Contemporâneo, que era uma disciplina extensionista de altíssima demanda, e assim os alunos sempre gostavam muito de fazer, e era uma disciplina oferecida num formato muito interessante. Inclusive, nós nos inspiramos nela para abrir no Instituto de Letras, quando eu era diretora, uma outra disciplina transversal também, que se chama Língua, Gênero e Poder, que a gente oferecia em formato muito semelhante também, mas daí já não pela extensão, pelo IL mesmo, né? Me lembro que as turmas eram formadas por quase 100 estudantes, e isso movimentava muito a universidade, porque as pessoas se interessavam por cursar a disciplina, ela era contabilizada nos currículos e a gente conseguia ter uma transversalidade grande em termos de cursos atendidos, né? Então, eu penso que experiências como essas devem ser retomadas, né? A exemplo, né, também da disciplina que eu disse, Língua, Gênero e Poder, é uma disciplina que a gente oferece já nessa perspectiva. E, enfim, então, passa um pouco por isso, né? Por abrir essa questão, buscar vagas docentes, né, para que possam suprir essa necessidade, e pensar os formatos de oferta curricular para além de atividades de extensão, tornando mais equânime, né, entre os cursos essa implementação, tá? Com respeito à pesquisa, a pergunta, eu anotei aqui, tratava do fortalecimento, né, da equidade em termos de raciais, de gênero e trans, né? Foi o que eu anotei enquanto você falava. Na minha fala inicial, eu mencionei algumas das ações, né, que podem induzir essa equidade. Também quero acrescentar que o nosso programa ele traz um eixo específico que a gente definiu com a seguinte frase, né? A equidade como sendo um postulado básico de uma universidade plural, diversa, intercultural, né? Por que a gente definiu assim? Justamente pelo diagnóstico de que as políticas afirmativas já mudaram bastante o perfil da nossa instituição, né? Elas têm tido um efeito muito saudável em termos de ingresso, né? Mas que a permanência depende muito fortemente de medidas de equidade, né? Ou seja, de possibilitar a essa comunidade diversa que permaneça na universidade a partir das suas demandas específicas, e não de políticas homogeneizantes que não consideram, né, essas diferenças iniciais já dadas nas políticas afirmativas de ingresso, né? Então, a gente tem aí as ações, né? Quais são as formas de fazer isso no campo da pesquisa? A gente pensar em editais específicos de apoio à pesquisa, né? Hoje, as agências de fomento já fazem isso,
Então, a gente tem, por exemplo, no PIBIC, o PIBIC é ação afirmativa, né? Que já tem contemplado vários estudantes nessa linha. Então, é uma ação por parte do CNPq, que acaba contemplando internamente a universidade, mas a universidade pode adotar esse tipo de política também para os nossos próprios editais internos, né? Porque a gente sabe que as bolsas do PIBIC, por exemplo, têm uma limitação, né? E não alcançam fortemente toda a comunidade, né? Então, de um lado, a gente pode pensar na perspectiva dos editais, promovendo a equidade, né? Eu comentei também, né, da possibilidade de os técnicos e técnicas exercerem a gestão, né, numa perspectiva de equidade também, mas a gente pode, uma das nossas ações que está no programa é a participação de técnicos, em geral, na coordenação de projetos e na participação mesmo em projetos, né? Então, colocar dentro dos editais também diretrizes, né, para a equidade racial, de gênero, trans, é algo que pode ser implementado, né? Quando eu estava no decanato de administração, a gente tentou fazer isso também para as licitações de serviços, né? Buscar equidade, por exemplo, nas licitações para vigilância, para portaria, né? A gente, mesmo para, enfim, né? Com serviços que não são com grande quantitativo de pessoas, mas que atendem toda a comunidade, né? Então, é uma preocupação que já está conosco há bastante tempo. Voltando para o tema da pesquisa, induzir também pesquisas de temática específica sobre essas questões, né? As questões raciais, as questões de gênero, as questões trans. Então, editais específicos para a temática, quase numa política de indução, né? E eu digo isso, eu estou agora como coordenadora de pós-graduação do nosso programa de pós-graduação em Linguística. Estou de férias por força do pleito, mas né, a gente tem exercido essa função. E recebi mesmo de uma estudante um questionário, né, a respeito da oferta ou não de vagas para a comunidade trans nos programas, e de pesquisa sobre, né, o que estava sendo desenvolvido em termos de pesquisa dentro do programa sobre essa temática, ou né, envolvendo a comunidade trans. Então, eu acho que esse tipo de ação, eu estou citando isso como exemplo, porque são questionários também que induzem, né? E naquele momento, a gente levar para o colegiado de pós-graduação essa pesquisa, né? Buscar entre os colegas quem é que estava desenvolvendo pesquisa sobre a temática, movimentou o programa e fez com que as pessoas se interessassem também pela temática, né? Então, acho que a gente dá evidência, dar visibilidade para os temas por meio de políticas indutivas como essas, são muito interessantes e podem fortalecer a pesquisa, né, sobre a área, produzindo também equidade, né? E eu gosto muito do lema, né? Nada sobre nós sem nós, né? Que é muito comum na comunidade surda, que eu sou muito próxima, mas eu acho que vale, né, nessas questões todas, né, mais identitárias, né? Enfim, e depois, na terceira questão, sobre o Centro de Convivência Negra, né, vocês colocaram vários subtópicos, né, infraestrutura, o funcionamento, a segurança, os técnicos, assistência psicológica, né? Eu acho que também assistência estudantil, eu abreviei aqui, agora eu mesma não estou captando qual era a abreviatura, e a iluminação. Então, vou falar um pouco das questões de Assistência pessoal. social, professora. Assistência social, a aerossocial. Eu botei só assistente, aí fiquei agora em dúvida, sério. Psicólogos e assistentes sociais. Obrigada. Por nada. Vou falar um pouco das questões mais... e depois passo para o professor Márcio falar um pouco sobre infraestrutura. A gente tem conhecimento, né,
dessas demandas, eu acho que são generalizadas. Quando a professora Renísia falou, né, só tinha um técnico na coordenação, assim, isso tem sido a realidade de muitos setores. A gente tem acompanhado esse déficit, a alta rotatividade dos técnicos na UNB, em geral por questões salariais e de qualidade de vida no trabalho também, porque outros órgãos, né, da administração pública aqui em Brasília oferecem, né, melhores condições, inclusive de jornada de trabalho, e também, muitas vezes, melhores salários. Mas a gente tem uma perspectiva com os resultados da greve de que eles, na verdade, né, eu estou aqui incorporando o discurso, de que essas diferenças salariais vão ser muito minimizadas a partir da implementação do que está sendo definido na mesa de negociação entre o governo federal e os técnicos administrativos. Isso dá um fôlego para a gente, para poder trabalhar na permanência do corpo técnico da UNB por meio de outras ações, né, que venham a retê-los na universidade, a tornar a universidade mais atrativa que outras áreas do serviço público. As diferentes jornadas de trabalho são uma dessas, a participação em projetos também, né, porque, inclusive, muitos dos nossos técnicos já têm mestrado, já têm doutorado, então eles podem coordenar projetos também. A própria qualificação deles, capacitação ou na área de conhecimento ou em outras áreas, então ampliar essa formação é algo interessante que só a universidade pode oferecer, né? Outros órgãos públicos não têm, então a gente precisa explorar esse nosso diferencial, que é o de oferecer capacitação, oferecer pós-graduação, né, para a qualificação dos técnicos. Com isso, a gente acredita que será possível, né, ampliar o quadro técnico da Universidade de Brasília, diminuir um pouco a rotatividade, e a partir daí, mas não só a partir daí, né, já como ação imediata, nós estamos propondo redimensionar, né, abrir os dados de dimensionamento dos técnicos administrativos, porque hoje a alocação de servidores técnicos, existe um ato da reitoria que avoca para a reitora essa alocação, ou seja, a gente não tem, nesse momento, na universidade, uma política de gestão de pessoas transparente e efetiva, né, que nos permita identificar aquilo que aparentemente está na nossa percepção, né, que está faltando técnico em todo lugar, mas se está faltando mais técnico em alguns lugares que em outros lugares, né? Quando eu assumi a coordenação de pós-graduação, fui fazer o cursinho do Sucupira lá, da plataforma Sucupira, e eu ficava até um pouco impressionada, por exemplo, com alguns coordenadores de outros programas sobre o número de técnicos que eles tinham na Secretaria de Pós-Graduação, né? E o IEL estava recebendo técnicos. Nós somos 4 programas, estávamos recebendo técnicos lá. A minha colega tinha 10 programas na secretaria e tinha metade do número de técnicos nosso. Então, qual é esse critério? De equidade também, né, em termos de gestão administrativa, que distribui técnicos. Então, a gente está, primeiro, né, com essa perspectiva de transparência em relação ao dimensionamento do quadro técnico. Então, aí a gente está falando técnicos em administração, né? Agora, o quadro técnico de psicólogos, assistentes sociais, a gente entende que hoje, né, houve uma tendência na universidade de direcionar esses profissionais para o decanato de assuntos comunitários, né, dada a criação das diretorias, especialmente da DASU, né, e, enfim, pela natureza mesmo da diretoria de desenvolvimento social, né, que tem lá as demandas fortes da assistência estudantil. Mas a gente entende também da necessidade de redimensionar esses profissionais técnicos para outros setores em que essas demandas também sejam importantes. Essa questão da alocação dos técnicos, né, a gestão ela teve uma postura ao longo desses 8 anos de concentração dos técnicos de determinadas áreas nos setores que tratam dos temas. Vou dar um exemplo aqui: tecnologia da informação.
Então, há uma tendência da reitoria de encaminhar todos os técnicos aprovados em concursos da área de tecnologia e informação para a STI. Assim como houve, numa determinada época, o direcionamento de todos os tradutores e intérpretes de Libras para o Instituto de Letras, em lugar de estarem, né, alocados na administração para atender toda a comunidade surda. Então, por muito tempo, era o Instituto de Letras que fazia a gestão desses profissionais, né, até que foi criada a DACES, e aí, aos poucos, eles têm provido, né, cargos de tradutores e intérpretes para lá. Então, essa ideia de direcionar os profissionais de determinada área para um só setor, muitas vezes prejudica o atendimento, porque o setor é sobrecarregado, né? Aí a gente não tem a possibilidade de uma priorização de demandas e nem de uma especialização da demanda. Então, é também mais ou menos o que a gente vai estar propondo, né? Junto com os coletivos, junto com as áreas específicas, redimensionar a força de trabalho e poder atender serviços específicos, né? O contrato de segurança também passou por um corte substancial, né? Muitas áreas que demandavam segurança ou que tinham segurança antes deixaram de ter, principalmente no turno noturno, né? O que é bem ruim, porque o funcionamento da universidade vai até mais tarde. Biblioteca, por exemplo, hoje não tem serviços de vigilância interna, né? Ronda interna na biblioteca, enfim. A gente só tem aquela ronda ali do estacionamento, então é outro tipo de serviço que a gente precisa redimensionar, né? O nosso orçamento foi recomposto, a gente já não está mais com tantos cortes, a gente já pode reavaliar os contratos de terceirização para ampliar o atendimento. Tá? Vou passar para o professor Márcio, que eu hoje falei muito, estou ficando... Tem algumas outras questões para mim. Boa tarde, noite. Antes de falar sobre a parte de infraestrutura, mas voltando aí para alguns dos pontos que foram levantados, principalmente na pesquisa e na pós-graduação, quando eu fazia o meu mestrado no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de participar da fundação da Associação Nacional de Pós-Graduação. E fiquei feliz de ver que uma das principais reivindicações da NPG aqui local, que era a cota para negros na pós-graduação, foi implementada, e foi implementada com bastante facilidade até na faculdade, na nossa faculdade de tecnologia. Mas ela está implementada no número mínimo que é requerido por lei. E eu acho que há espaço para aumentar essa cota, né? Mesmo porque um grande número dos concorrentes se enquadram ou se enquadrariam nesta categoria. Nas ações educativas também, para além da disciplina, eu acho interessante os ciclos de palestras. Quando eu estava diretor da Faculdade de Tecnologia, a gente fez um ciclo de palestras chamado Roda Vida, na FT, e que a gente tocava uma série de pontos que eram, digamos assim, pouco usuais na faculdade, né? As questões de raça, questão de gênero, né? De como aumentar a participação feminina nos cursos de engenharia, com algumas ações bem interessantes, a identidade da comunidade LGBTQIA+, tratamos de assédio, de saúde emocional, de felicidade, de acolhimento de pessoas neurodivergentes. Isso terminou com a roda, com a dinâmica de grupo, que foi muito interessante, né? Assim, eu acho que faz parte, né? Para as pessoas, pelo menos, terem contato com a diversidade, foi muito interessante esse debate. Eu acho que esse tipo de debate é fácil de organizar e poderia ser feito de uma forma, digamos, itinerante. Com relação às questões, a questão de infraestrutura, né? Muitos dos centros estão ligados ao CEAM, né? E o CEAM tem uma característica um pouco diferente das outras unidades, né? Chega a ser uma unidade administrativa, mas não é bem uma unidade acadêmica, no sentido de oferecer cursos de graduação, por exemplo.
e eles estavam reclamando do orçamento que fica, né, retido no centro, porque a gente usa uma matriz, que é a matriz da Andifes, e esta matriz divide o orçamento proporcionalmente ao número de alunos de graduação, entre outros. E elas dão vários cursos de graduação, mas que não são contabilizados para o CEAM. Isso deixa o CEAM em desvantagem em relação à parte orçamentária. Eu falo disso porque, quando a gente vai falar de apoio ao Centro de Convivência Negra, as reformas e os melhoramentos de infraestrutura que tem que ser feito são divididos entre uma parte que é de responsabilidade da prefeitura e que envolve, digamos, pequenas reformas, e essas pequenas reformas, em geral, né, são pagas com recursos da própria unidade, no caso, o CEAM. Tá? E o CEAM, então, fica em desvantagem nesse sentido. Enquanto reformas de uma complexidade um pouco maior já envolve a Secretaria de Infraestrutura, e aí, eventualmente, dependendo do tamanho do serviço da reforma, esse dinheiro pode vir da própria infra ou do decanato. Então, este é um ponto que é importante, porque este sombreamento de tarefas entre a infra e a prefeitura leva, no final, a um jogo de empurra em que, muitas vezes, o centro, o núcleo, faz a abertura de uma ordem de serviço e ninguém, no final das contas, assume, né, o serviço em si, além de haver também a questão de serviços que são feitos por empresas terceirizadas. Então, nesse sentido, seria bom, né, a gente ver ou rever esta posição do CEAM dentro da matriz orçamentária, né, que a gente pretende fazer de uma forma participativa e discutida. Então, esse é um ponto fundamental, porque todas essas reformas implicam em custos, e esses custos têm que estar claramente definidos de que parte eles são. Então, uma opção seria levar esses custos diretamente para o decanato, mas isso não está claro. Então, depende muito do tipo de serviço, de infraestrutura que precisa ser feito, e essa é uma coisa que tem gerado muito descontentamento por parte de todos, inclusive dos técnicos da infraestrutura e da prefeitura, né? E passa, então, por um rearranjo na governança desse ecossistema de infraestrutura que é responsável por essas reformas estruturais ou menores. Eu acho que é isso. Obrigada, professor. Muito obrigada pelas considerações que vocês fizeram. Se me permite, Maíra, antes de você passar, só pensando aqui, professora Rosana, primeiro eu queria agradecer muito. Eu vi que a senhora já tem uma trajetória aí na discussão de gênero e interseccionalidade, racial nem tanto, mas isso é comum, né? Isso tem sido comum nas universidades. E pensei assim, lá na Letras, eu conheço 4 professores negros, a professora Lúcia, o professor Cléber, o professor Paulo, a professora Cordélia. Né? Mas são poucos, são muito poucos. E eu acho que a senhora traz algumas coisas muito interessantes, mas assim, eu fico vendo, quando a gente coloca na perspectiva de pensar a interseccionalidade na gestão, a interseccionalidade no fortalecimento dos grupos de pesquisa, é um olhar interseccional em relação às pessoas que estão sendo atendidas. É chamar a atenção para a universidade de que a gestão dessa universidade é majoritariamente masculina e branca e feminina e branca. Isso. Então, é um olhar assim, generalizado. A Universidade de Brasília, ela simplesmente reflete da nossa sociedade, né? E quando a senhora pensa, identifica, né, o NEAB, que está vinculado ao CEAM, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, né, e o CCN, que está vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, e não ao CEAM.
É uma outra perspectiva, que eu acho que é um pouco até mais complexa do que o professor Márcio falou, né? Então, eu vou só voltar para a senhora, se me permite, quando a senhora fala que uma das formas que a senhora está pensando em pressionar ou pelo menos tensionar a necessidade de educação das relações sociais e de gênero e também étnico-raciais, pensando em negros, indígenas e também mulheres, nos PPPs dos cursos, pensando nos núcleos estudantes docentes, como que se essa articulação, necessariamente, ela teria que acontecer numa perspectiva intersetorial, né? Se a reitoria, necessariamente, numa perspectiva não só interseccional, transversal, mas também intersetorial, qual o diálogo que deveria ser estabelecido com o DEG, né? Acho que o decanato de graduação tem que estar muito próximo para que isso aconteça da melhor forma possível. Uma outra coisa que a senhora fala, que eu acho que é a pergunta que o Eugênio colocou sobre os grupos de pesquisa, o que a gente estava pensando aqui é em que medida, né, o decanato o DPG, decanato de pós-graduação, o DPI, né, fica pensando agora em pesquisa e inovação, pode criar editais que definitivamente vá fortalecer grupos de pesquisa que estejam comprometidos com a promoção da igualdade racial, com a promoção da equidade de gênero, com a promoção da inclusão e a equidade que a senhora coloca, assim, no seu plano, aqui, excelência. A senhora coloca equidade como postulado de uma universidade inclusiva e intercultural, né? Então, é pensar no fortalecimento também desses grupos de pesquisa. E aí, professora, eu queria só trocar ideia com a senhora, antes dos colegas colocarem as outras questões que vão ser postas, uma experiência que a gente está tendo agora na coordenação da questão negra e que é muito interessante e positiva e possível. É o número grande de pessoas letradas, né, racialmente, que nós temos na pós-graduação da UNB, que são referência tanto no Distrito Federal como nacional. E hoje nós temos 2 editais que a gente teve a oportunidade de fazer agora como coordenadora na Secretaria de Direitos Humanos. Nós temos hoje 10 cursos acontecendo de alunos da pós fazendo formação para graduação. Entende? Eu acho que essa é uma experiência que eu sempre quis fazer, porque assim, nós não vamos ter tantos professores especialistas na questão racial, entende? Mas nós temos doutorandos que são especialistas, mestrandos que são especialistas, e que a gente pode ampliar esse diálogo dessas pessoas, entendeu? Desses grupos de pesquisa, para atender em melhor número a graduação, né? Então, é replicar a educação das relações sociais. Quando a senhora fala da disciplina Pensamento Negro Contemporâneo, que é uma disciplina extensionista, que é uma disciplina muito importante, sim, na história da trajetória da aprovação das cotas na UNB, eu acho muito interessante a forma como a senhora coloca, só que ela tem algo que é muito grave, assim, é uma disciplina que ela está pendurada, vinculada ao DEX, e ela é uma disciplina que tem professores que são professores substitutos, às vezes, colaboradores. Né? Então, eu acho que é um outro cenário muito complexo da Universidade de Brasília, que são essas pessoas que fazem o nome da UNB e efetivamente não são reconhecidas enquanto tal. Então, assim, eu tenho visto ela falar muito dos técnicos, que eu acho super interessante, acho super positivo, mas pensar também que essa disciplina, o professor fala que ela pode ser uma disciplina, mas também pode ser ciclos de palestras. Tudo bem, professor, só que um ciclo de palestras ela não dá conta da profundidade, da gravidade do racismo e do sexismo e da misoginia que faz parte dessa sociedade. Então, acho que uma disciplina de serviço. Né? A Faculdade de Educação tem disciplina de serviço. Ela tem OEB, ela tem psicologia escolar, mas a Educação das Relações Sociais é uma disciplina que existe aqui, mas não é obrigatória. Não é na Faculdade de Educação, mas ela é na Física, por exemplo. Então, eu acho que está assim. É aquilo que você falou, que está um pouco... Está um cenário muito complexo e está algo assim. Definitivamente, a Universidade de Brasília é uma universidade que poderia ser celeiro, né? Poderia ser farol para o Brasil e não está sendo. Tá? E a senhora fala também do PIBIC, né? Dos projetos de iniciação científica. Acho muito interessante quando a senhora fala... então, o que a gente quer é o fortalecimento desses grupos de pesquisa, que a senhora fala
dessas políticas. A senhora fala da equidade, né? Como uma possibilidade, que é o tratamento igual, e aí, obviamente, para tratar igual, é necessário que a gente reconheça as diferenças e tenha esse olhar interseccional para ver quem está na ponta, mas é preciso também, nesse diálogo dessas políticas da Universidade de Brasília, junto com a Política Nacional da Assistência Estudantil, que é a política de igualdade e equidade tem que andar junto, né? Porque essas pessoas também têm essas carências. E aí tem a questão do RU, N coisas que eles vão colocando, e com muita pertinência, da necessidade de alunos, por exemplo, que precisaram trancar por problemas de saúde, N coisas, e que perderam suas bolsas. Então, isso é de uma gravidade muito grande. Então, como é que a gente pode pensar isso em termos de permanência? Quando a senhora fala de técnicos na gestão, eu acho muito interessante, né? Que são mestrandos, doutorandos, e que eles podem coordenar projetos. Eu acho interessantíssimo, mas eu ainda acho também que pensar numa perspectiva de políticas, de gestão da política pública na Universidade de Brasília, de uma forma generalizada, com esse olhar interseccional, tentando pensar gestores, mulheres negras, mulheres brancas, não só homens brancos, mas também homens negros, que sejam pessoas que tenham essa formação aprofundada para poder pensar como que pode ir mergulhando nessas teias da universidade, e que são muito mais do que questões identitárias. É muito mais do que questão identitária pensar questão que faz parte da estrutura da própria universidade. Obrigada, querida. Então, acho que é pensar um pouco sobre isso. Tá? Eu acho que é bem legal o que a senhora fala, e depois... e outra coisa que a senhora fala é que psicólogos e assistentes sociais, e que por algum tempo a universidade direcionou para determinados setores, determinadas pessoas que eram contratadas por determinado perfil, com uma leitura que pode até criar guetos, né? Guetos de lugares de excelência e outros completamente esvaziados. Eu acho que a Faculdade de Educação também tem um laboratório aqui de Libras, né? Que tem feito um trabalho excelente, que eu acho que assim, a gente, assim, bom, professora, eu vou encerrar aqui só para dizer para a senhora o seguinte: tudo que foi dito, assim, um diálogo mesmo, é pensar que a perspectiva intersetorial, transversal, interseccional de gênero, raça e classe não pode ser só conceitos, tem sido só conceitos. E eu acho que a Universidade de Brasília, se ela se analisar dessa forma mais definitivamente vinculada aos direitos humanos, a inserção dessas pessoas, reconhecimento dessas diferenças, tanto no corpo docente, técnico, como docente, eu acho que a gente tem aí um rico cabedal competentíssimo de pessoas qualificadas para ajudar a somar nesses trabalhos, sabe? Eu acho que a gente está meio perdido assim, mas que isso pode acontecer. Senhora, desculpa aí dessa réplica, é sobre isso, tá bom? Não, mas muito bom, porque... acho que a gente pode passar e depois eu complemento na outra rodada. Ok. Maíra, querida, obrigada, professora. Professora Oi, Renízia. Maíra. Eu dou segmento às perguntas? Está com o microfone Sim, fechado. sim, as 4 perguntas, as finais. Tá bom, tá certo. Aí depois a professora Rosana retoma. Tá certo. Boa noite, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço, agradecer a professora Renízia, né, agradecer aos presentes, né. Segundo, eu gostaria de parabenizar, né, a professora Rosana e ao professor Márcio, né, pela candidatura. É sempre corajoso quando pessoas, né, tentam alçar e tentam, né, tentar resolver o problema do coletivo, é louvável, né, e a gente tem que dar o mérito. Então, deixa eu ver as perguntas. Sim, eu sou aluna da pós-graduação em Sociologia, faço doutorado em Sociologia. Tem algumas perguntas, né, que a gente pensou coletivamente, e a primeira, né, do meu bloco seria, né, a gente gostaria de saber, né, o grupo da COCEN, qual a proposta, né, que a candidatura, né, tem para a ampliação das bolsas de assistente estudantil, bolsa de extensão, embora a senhora já tenha tocado já nesses pontos, né, bolsa de extensão, né, e saber um pouco mais sobre as políticas de cota relacionadas à distribuição das bolsas dentro da universidade, né. A próxima pergunta seria um pouco mais específica, né, para uma área, né. Os dados da CAPES revelam que mais de 50% do corpo docente da pós-graduação no Brasil é feminino, mas esse número cai, né, para 30% nas áreas exatas, né, das áreas de exatas, né. Além disso, sabemos que a participação de pós-graduandos em projetos de extensão é limitada.
Diante disso, né, quais estratégias a senhora, né, a chapa propõe para fortalecer a assistência, né, a permanência, né, das pós-graduandas negras nas áreas exatas da UNB, e como pode ser desenvolvido projetos de extensão para aumentar a participação, né, dessas pós-graduandas, né, dessas alunas ao longo da trajetória acadêmica na área das exatas, né, visto que é uma área predominantemente masculina, né, existe um histórico, né, de prevalência masculina nessa área. Eu tenho outra pergunta em relação à moradia, né? Dada a importância da perspectiva interseccional, né, na gestão, né, e das ações afirmativas, né, vem crescendo o número de alunos, de estudantes negros, indígenas e quilombolas na universidade. A gente percebe, né, que não só o ingresso dessas pessoas garante, né, a permanência, né, na instituição, como já foi falado aqui. Quais ações de curto, médio e longo prazo, né, estão no seu programa da sua candidatura para estudante da Casa do Estudante, né? Casa do Estudante, CEL, graduação e pós-graduação. Para estudantes que moram, qual seria a política da sua candidatura para esses estudantes, né, da graduação e da pós-graduação, moradores da Casa do Estudante, né? E, além disso, é uma pergunta mais específica, né, a respeito das questões sobre o racismo, né? A UNB tem avançado com a criação da Câmara de Direitos Humanos e da Secretaria de Direitos Humanos, né, a respeito da política, né, de direitos humanos na universidade, né? A gente gostaria de saber se a sua candidatura tem alguma medida efetiva, né, para o combate e a punição, né, do racismo existente, né, por docentes, discentes, técnicos no interior da instituição. Basicamente é isso. Tá, obrigada, Maíra. Começando, então, pelas bolsas, né? Só dizer rapidamente assim, né, das questões anteriores, eu entendo que, primeiro, né, a questão de infraestrutura, ela se agrava no sentido porque eu sei que o orçamento da SDH ainda deve ser menor que o do CEAN, né, e ainda dividido por... então, enfim, daí a importância do que o professor Márcio colocou, né, de buscar esse orçamento fora da unidade, porque a gente sabe que nas unidades ligadas à reitoria, o orçamento é muito pequeno e há muita dificuldade de manutenção, reformas, né, essas questões aí. Também o ciclo de palestras eu entendi como uma medida alternativa para ampliar a educação para as relações étnico-raciais no campus, né, não como estruturante dos currículos, mas como uma forma adicional de dar maior visibilidade nessa discussão fora do contexto dos currículos propriamente ditos, né? E eu falo assim, né, a importância da gestão participativa é justamente essa, a gente poder trazer as questões a partir da perspectiva de quem vivencia, de quem pesquisa, de quem atua na área, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar de forma coordenada. Realmente me esqueci de citar o DEG naquele momento, né? Mas citei as áreas que estão trabalhando diretamente com os temas e acho que nada melhor do que a COQUEM, né, o NEAB, para dizer quais seriam os setores aí a serem demandados em termos dessas políticas. Com relação às bolsas, Maíra, a gente tem quais são as perspectivas para ampliação, né? Essa era a pergunta. Então, a gente pretende realmente fortalecer a política de assistência estudantil da Universidade de Brasília por meio de recursos adicionais, que não são necessariamente aqueles que vêm carimbado pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil para as universidades, né? A ação 4002, que é a ação que rege a Política Nacional de Assistência Estudantil, é uma ação orçamentária, né? Ela vem destinada a um certo grupo de estudantes, né, segundo características de vulnerabilidade social que estão muito centradas ainda na questão financeira, né, no enquadramento de até um salário mínimo e meio, enfim. Como é que a gente pretende ampliar esses recursos orçamentários para assistência estudantil? A gente pretende ampliar por meio
primeiro, dos recursos próprios arrecadados pela universidade, né? Já há regulamentação para isso na Universidade de Brasília, mas hoje a regulamentação diz que os recursos têm que ser destinados exclusivamente às áreas fim, entendido aí o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gente poderia muito bem incluir, né, nessa arrecadação de recursos próprios, bolsas adicionais para assistência estudantil. Em particular, e aí já vou juntar com a segunda pergunta que você fez, né, sobre a pós-graduação, em particular para a pós-graduação, porque a pós-graduação está fora do Programa Nacional de Assistência Estudantil do governo federal, né? Então, se a gente não desenvolve políticas internas específicas para o apoio das estudantes, mulheres e negras, né, na universidade, com recursos da universidade, a gente fica sempre limitado ao que a legislação fora diz, e tem que ser, porque é lei, né, mas a gente não consegue ampliar a visão da instituição sobre a demanda, né? Então, ampliar essa visão é o que está contemplado na nossa proposta. Evidentemente que para isso a gente não pode usar os recursos que são oriundos da 4002, mas a gente pode usar outros recursos de arrecadação própria. Além disso, a gente está propondo um fundo, a criação de um fundo chamado Fundo Onestino Guimarães, para ser, enfim, né, abrigar ali recursos, por exemplo, de doações. Já existe uma política de doações na UNB, e a gente pretende fomentar, por exemplo, relacionamento com egressos, né? Enfim, uma política de doações. Recentemente, por exemplo, houve, por parte do Ministério de Direitos Humanos, uma descentralização orçamentária para apoio na forma de bolsas a estudantes quilombola, e a gente tem conhecimento de que esse projeto demorou bastante a ser implementado, porque tem que seguir, né, todo um trâmite específico. Isso poderia ser feito na forma do Fundo Onestino Guimarães, teria uma tramitação já regulamentada internamente, mas mais simples do que tramitar um projeto inteiro via CAPRO, passando por unidade acadêmica, conselhos, etc., né? Viabilizaria de forma mais ágil que a bolsa chegasse em tempo aos estudantes quilombola. Até onde eu sei, demorou quase 2 ou 3 meses para que eles pudessem receber a primeira parcela da bolsa, né? Depois de já terem chegado em Brasília. Então, esse fundo, ele pretende viabilizar uma execução mais ágil de recursos externos que venham direcionados a essa política de assistência interna à universidade, né? Então, com isso, né, acho que respondi a tua primeira pergunta sobre a forma de ampliação de bolsas de assistência estudantil, vale também para a extensão, né? Qual o problema da extensão hoje? É que a extensão ela virou uma espécie de complementação da assistência estudantil. A gente tem uma ampliação muito forte das bolsas de extensão para dar conta de uma demanda da assistência estudantil que não é atendida. Né? Então, a gente está propondo esse olhar diferenciado, ou seja, a gente tem demandas de permanência. A bolsa de extensão também, ela não fica o ano inteiro, né? Ela não é renovável de um ano para outro, tem que se submeter a um outro projeto. Então, para dar maior estabilidade à assistência estudantil, a gente quer enxergar a assistência como assistência mesmo, né? E não trazer a extensão como suplementação de uma demanda de assistência que a gente não consegue atender, tá? Então, com relação à pós-graduação, permanência de mulheres negras, principalmente nas áreas de ciência e tecnologia, né, as chamadas áreas STEM, essa é uma demanda né, também cabe aí ao coletivo de mulheres, né, mas você aponta bem a diferença de percentual quando a gente está falando de mulheres negras. E eu acho que as ações que a gente comentou no item anterior sobre a pesquisa, né, especialmente direcionadas à pós-graduação, elas vêm responder também um pouco essa questão, né? Ou seja, na medida em que a gente... E a professora Renísia trouxe um dado também complementar sobre o fortalecimento dos grupos de pesquisa, né? Acho que na medida em que a gente consegue trazer essas pesquisadoras das áreas STEM para fazerem parte também dos núcleos
de pesquisa, né, vinculados à temática da interseccionalidade, né, ou da negritude, enfim, isso é, de um lado, o acolhimento, né, a questão, e, de outro lado, a possibilidade de elas atuarem, inclusive complementando renda com bolsas, né, com, enfim, e atuar aí como uma perspectiva de permanência, né? Para além disso, evidentemente, que a gente sabe que, eu vou dizer assim, a aura da pós-graduação muitas vezes é repulsiva, né, em relação enfim, a questões específicas, e eu vejo isso muito... Eu vou falar da minha própria orientadora, né, que era muito exigente. Me lembro quando eu engravidei, que ela disse assim, né, era quase um pecado que eu tinha cometido. Então, às vezes, a gente tem na pós-graduação uns conservadorismos e uns tradicionalismos que inviabilizam mesmo a participação das mulheres. E olha que eu sou de uma área de humanidades, né? Enfim, foi bem difícil terminar meu doutorado por causa disso. Mas, enfim, era uma pesquisadora muito renomada e tudo, a gente vai, mas é com muita dificuldade. E então a gente precisa pensar também aspectos de formação, né, desse nosso corpo. E aí eu acho que essas ações educativas que ultrapassam o currículo, né, as atividades extracurriculares que a gente consegue desenvolver e que levantam a temática, elas servem como forma de sensibilização também para essas questões, né? Sobre moradia, a gente tem políticas específicas, como eu comentei no início, para estudantes indígenas e quilombolas. A gente entende que eles vêm na maior parte de fora, né, de Brasília, e também para quem vem de fora, né, embora a gente tenha terminado com a adesão da UNB ao SISU, a gente sabe que nós ainda recebemos um grande quantitativo de estudantes que vêm de fora de Brasília. Então, a gente está trabalhando, número 1, com a perspectiva de pagamento do auxílio emergencial imediato, logo na chegada, né, dessas pessoas, desses estudantes, e estamos trabalhando também com a perspectiva da alocação imediata, né, na moradia, mesmo que seja na forma de apartamentos de trânsito, né? Hoje já a UNB dispõe dos apartamentos de trânsito e os estudantes podem ficar lá por até 90 dias. Então, é o tempo de fazer as análises, né, da DDS fazer as análises socioeconômicas e a gente viabilizar a moradia. Mas sua questão se desdobrava na própria casa do estudante universitário, que aí sim a questão é ainda mais grave, porque hoje a gente não tem, né, tem uma demanda reprimida imensa, e a infraestrutura da casa do estudante está muito sucateada, né? Então, o que a gente precisa ali é realmente ampliar o número de apartamentos. Isso talvez possa ser feito provisoriamente na forma dos apartamentos de trânsito, mas, sobretudo, a gente precisa pensar a reforma estrutural da casa do estudante, tanto de graduação como a de pós-graduação, e mesmo a construção, né, de novas casas. A gente tem falado muito isso nos debates, até como priorização por parte da gestão, mas vou deixar o professor Márcio depois abordar também essa questão, se ele achar possível. E, por fim, sobre a última questão, né, também em vários pontos do programa, a gente fala, né, de uma educação antirracista. A gente compreende a importância, né, de debater e de trazer à luz e dar visibilidade a essa questão do racismo estrutural, né, e a gente pretende fazer isso de várias maneiras, né? Primeiro, com campanhas de conscientização. Nós somos uma comunidade educativa, a gente precisa primar, né, por uma mudança de cultura na nossa universidade primeiro, na nossa sociedade, no nosso país, né? Então, passa por vários ciclos aí. O segundo ponto é o de criar ouvidorias específicas por temas relevantes, né? A gente tem tido como tema relevante o assédio em muitas unidades por onde a gente tem ido, quase todas, na verdade, mas a gente sabe que as questões, né, do racismo, elas precisam de um tratamento próprio e especializado, assim como também as questões de importunação e violência sexual também precisam de tratamento especializado. Então, o que a gente está pensando, está propondo no nosso programa, são canais de atendimento específico,
primeiro, para fazer um acolhimento adequado das vítimas, né? E segundo, para dar encaminhamento às apurações, né, e análise de materialidade dos fatos para implementar, então, as medidas administrativas relevantes, né, ou adequadas para cada um dos casos. Então, é nesse leque, né, de ações que a gente pretende atuar. A gente entende que o fluxo que está colocado hoje ele não é interessante, porque ele devolve, né, ainda que ele, por exemplo, a ouvidoria recepcione uma denúncia, ela é encaminhada para o setor original, né, para uma análise preliminar, e aí a gente faz reforçar, né, o ciclo e muitas vezes revitimizar a pessoa que sofreu algum tipo de violência, né? Então é isso. Acho que o professor Márcio já levantou a mãozinha há muito tempo, ele está... Eu estou falando de encadeado, né, Márcio, em vez de deixar você complementar uma por uma. Mas é que senão eu estou preocupada com o tempo também. Não, eu queria só complementar um pedaço da fala da Maíra sobre a percepção de que nas exatas, no geral, há mais alunos homens do que mulheres. A percepção é correta, de uma forma geral, né, em algumas áreas das exatas, né, matemática, física, por exemplo. Mas, especificamente na tecnologia, eu fui confrontado com essa pergunta justamente quando eu entrei na direção e de quais as ações que a gente poderia fazer no sentido de equalizar melhor essa distribuição de gêneros nas engenharias. E eu pedi a uma das nossas técnicas, né, a Amanda, foi justamente a que me ajudou a organizar aquele evento que eu falei, e os resultados me surpreenderam positivamente, e eu queria passar para vocês. Eu tenho isso muito bem levantado numa série histórica baseada no Anuário Estatístico, né, que a UNB solta aí, anualmente, obviamente, o anuário. E nós temos, as pessoas desconhecem, 10 cursos de engenharia. Eu vou dizer assim, os primeiros, digamos, os mais clássicos e cursos mais novos. Tá? Nós temos o curso de engenharia elétrica, e nesse realmente há bem menos mulheres do que homens. Nós temos o curso de engenharia civil, que é igual, mais ou menos 50%, 50%. Nós temos o curso de engenharia mecânica, também tem menos mulheres, mais homens. No curso de engenharia florestal, a percentagem de mulheres é muito maior do que a de homens. Né? No curso de engenharia da produção, do professor Ari, que está aí, também há muito mais mulheres do que homens. No curso de redes de comunicação, há menos mulheres. No curso de engenharia ambiental, há mais mulheres, muito mais do que homens. No curso de mecatrônica, é um dos que tem menos mulheres. No curso de engenharia química, que a gente dá junto com o Instituto de Química, tem muito mais mulheres. E no curso de engenharia computacional, que a gente dá com o SIC, tem menos mulheres. Então, dos 10, né, nós temos mais ou menos uma igualdade. 5 com um número igual ou maior de mulheres e 5 com um número menor. Isso me impressionou, porque a gente não divulga muito isso. Mas isso não retira o fato, né, de que é necessário ações no sentido de melhorar, principalmente em alguns cursos. Nesses 2 cursos que eu falei que tem bem menos mulheres, no curso de engenharia elétrica, existe um coletivo de meninas chamado Meninas na I3E. I3E é um instituto de engenheiros, engenheiras, eletricistas e eletrônicos. Então, existe um grupo bem ativo das meninas do I3E. E, na mecânica, temos um coletivo muito interessante, que é coordenado pelas professoras Diane, da mecânica, e professora Andréa Santos, da engenharia de produção, que se chama Meninas Velozes. Esse é um projeto muito legal, porque é um projeto que atua nas estudantes de segundo grau, né, do ensino médio, trazendo para dentro da universidade, no sentido de incentivar que elas entrem mais nos cursos de engenharia mecânica e mecatrônica. E isso é feito por meio das nossas equipes de competição, que é uma coisa muito típica
nas engenharias. Nós temos equipes de competição que desenvolvem carros de corrida, robôs, carros para terrenos acidentados, que chama Baja, e as meninas atuam justamente junto, né, com essas equipes de competição, vendo todo o processo de fabricação desses carros, de projeto, até as competições nacionais e internacionais. É um projeto muito bacana. Eu acho que a gente precisava de mais projetos com outros cursos, né? Principalmente esses que eu falei, que são mais desbalanceados, como o curso de mecatrônica e o curso de elétricas, que já tem as meninas do I3E, mas não ainda tem um disparate muito grande. Esse disparate existe também não só entre alunos e alunas, também existe entre professores. Isso é maior na área tecnológica, né? Nesses cursos também que eu falei, né? Mais ou menos a mesma coisa, sendo que a diferença entre o número de professores e professoras é muito maior, muito mais desfavorável a mulheres do que homens nas engenharias em geral, principalmente na elétrica, né? Mas alguns deles, novamente, como a engenharia da produção e a engenharia ambiental, o número chega a ser quase equivalente. Então, não só o desequilíbrio entre alunos, mas também entre professores, que é uma coisa que o pessoal não toca muito. É isso. Bom, acho que Maíra... Obrigada, professora. Obrigada, professora. Oi. Acho que Maíra encerrou as questões, professora respondeu as 4, né? Muito bom, obrigada pelas que questões. Eu não sei, professor, se você quer fazer algum comentário anterior? Agora, acho que eu só queria, assim, pontuar um pouco, que a senhora fala muito sobre a questão do recurso para indígenas, né? Moradia, né? O auxílio emergencial, que atende especificamente os estudantes mais vulneráveis, e a questão da auxílio moradia para indígenas e quilombolas, e pensar muito num outro perfil que a gente tem tido na Universidade de Brasília, né? Infelizmente, felizmente, porque eles estão aí, mas infelizmente, por eles estarem nessa condição, são pessoas que estão em situação de rua, né? Então, nós temos estudantes também em situação de rua. Então, professora e professor, eu acho que assim, uma coisa que me chamou muita atenção, que tem a ver com tudo isso que a gente está dizendo aqui, e que também tem a ver um pouco com o que o professor está falando. É bom que ele traga para nós que são 10 cursos, e que tem cursos que tem mais mulheres, menos mulheres, e quando que ele fala que é o engenharia florestal, produção, redes, né, ambiental, química, tem muito uma perspectiva cultural, né? Cultural também, que a gente tem que efetivamente, enquanto uma universidade pública, eu acho que um pouco dinamizar essa perspectiva de colocar as mulheres em determinados lugares e que elas se vejam também em outros lugares e que elas sejam recebidas nesse outro lugar. Porque se essas pessoas hoje que estão participando das Olimpíadas não acreditassem nelas mesmas, nós não teríamos o ouro que a gente está tendo hoje, com aquela judoca, né, com a jogadora de vôlei, mulheres negras periféricas, pessoas negras periféricas, e que estão fazendo uma diferença gigantesca, né? Então, acho que mesmo, professora, e tem algo que permeia tudo isso que a gente está falando aqui, que é uma coisa que está muito forte na universidade, que é o assédio, que vem dessa naturalização dessa cultura da exclusão, né? Uhum. Em todos os âmbitos. Então, assim, e isso está pegando muito mal para a universidade, porque as denúncias estão acontecendo, poucas viram denúncia, e as que têm alguma forma de penalização são pouquíssimas. Parece que não sei em quantos anos teve 10 casos, o professor Roberto postou isso, e desses 10 casos, só 2 teve alguma punição, entre aspas, mas alguma chacoalhada, né, vou falar assim, nesse docente. Então, acho que é um pouco chamar a atenção de como isso tem a ver com a questão da produção de pesquisa na universidade, quem produz pesquisa, como fazer com que pessoas que não estão conseguindo, que são estudantes que estão aqui, que também têm o direito de estar nesses lugares, entendeu? E como que a gente pode mobilizar esse grupo que está fazendo, que tem tanto potencial,
mas que está simplesmente invisibilizado, que são estudantes da pós, que têm formação, que pode ajudar de uma forma muito mais generalizada e fazer com que isso aconteça de uma... E aí, já que se for o caso da engenharia, nas engenharias que é um foco, né? É um foco de todas as coisas possíveis, das ausências, das presenças, dos casos de violência, dos casos de exclusão, dos casos de desconsideração dos próprios docentes em relação aos discentes. Eu acho que é um pouco a provocação que a gente trouxe aqui, que os estudantes trouxeram, na verdade, né? Eu acho que é uma provocação de uma universidade que efetivamente se torne uma universidade que acolha, além de produzir ciência de ponta, fazer com que nós temos alunos geniais, porque se você sai de sua situação de rua e consegue chegar numa universidade e ter as notas que você tem, você não consegue estar melhor, porque você tem muitas carências, acho que a gente pode dar um jeito de criar apoios, né? Formas de diálogos entre esses diferentes atores e atrizes que compõem essa grande universidade. Eu acho que essa roda de questão dos estudantes, ela foi muito provocativa nesse sentido, sabe, professora? Da gente conversar Muito mais, bom. ouvir mais. O que a senhora acha? Isso. Eu acho que é isso. Não sei se alguém mais tem, se a gente ouça a senhora e se alguém tem alguma questão. Não, eu acho que foi muito produtiva, sim. É muito importante porque a gente vem a conhecer mais, né? A Kátia levantou a mão, mas eu só é que eu me lembrei na sua fala, professora Renise. Eu já tinha citado antes a professora Lúcia Barbosa, né? A Lúcia é do outro departamento, ela do Línguas Estrangeiras, junto com o professor Marcos. O meu departamento é o Kleber, né? Mas também a Cordélia. Ela estava licenciada, por isso não me ocorreu o nome dela agora. Mas a Lúcia coordenou por muitos anos, e acho que ainda atua muito fortemente com os estudantes do programa Estudante Convênio de Graduação, que em sua maioria são alunos de origem africana, né? Então a gente e também carecem de um acolhimento muito forte, não apenas, né, na chegada, porque vem de fora, mas pela interculturalidade que vem de outro país também. Então aí a gente agrega ainda um fator adicional, né, que são essas questões. Então acho que há muita ação na universidade, no sentido de grupos, né, que têm se dedicado a essas questões e que precisam ser fortalecidos na sua atividade, né, apoiados em termos de espaço, de políticas internas, institucionais, para, né, poderem executar com tranquilidade as suas atividades e assim proporcionar o melhor funcionamento. Vou ouvir a Kátia e depois a gente... Sim, vamos lá, Kátia. Por favor, querida. Boa noite. Eu vou deixar a câmera desligada por causa da conexão de internet. Mas eu queria agradecer a candidata pela presença aqui conosco. É muito importante estar tendo esse diálogo e a oportunidade da gente estar ouvindo as suas propostas e também um momento de escuta para que a gente também possa apresentar fórmulas que possam se manter ou que possam ser apresentadas, né, para uma nova gestão. E eu fiquei pensando na fala da senhora, do professor Márcio e da professora Renísia, na questão das bolsas, né? E uma das questões, porque eu sou mestranda em Ciência da Informação, sou graduada também pela minha UNB, eu sou fruto das cotas raciais, então é uma questão que me toca muito na minha vivência na universidade. E quando falo em questão de bolsas, principalmente agora que eu estou na pós-graduação, enquanto representante do mestrado no meu departamento, que é a questão do idiomas. Tanto quilombolas, indígenas e também negros, porque muitas vezes os negros eles não são colocados, não é colocada essa questão para as pessoas negras, sendo que muitas vêm da periferia, como eu, não tivemos o inglês, nem outro idioma inserido. E uma das provocações, e que foi implementado no meu departamento, enquanto representante, era que a gente pudesse ter acesso à pós-graduação, mestrado, doutorado, e que a gente, durante o decorrer, apresentasse a proficiência em inglês. E o meu departamento aderiu, mas eu sei que tem muitos departamentos dentro da universidade
que ainda mantém essa exigência. E que, de certa forma, eu lembro que a primeira vez que eu concorri ao edital, a maioria das pessoas eram de ação afirmativas e todas elas foram excluídas do processo porque não tinham proficiência em inglês. Então, é uma das coisas que a UNB tem que pensar em relação ao número de bolsas de idiomas, tanto para as pessoas da graduação como da pós, porque, assim, se eu estou fazendo graduação, mas eu penso em seguir a minha carreira acadêmica, é necessário que tenha disponibilização de mais bolsas, porque eu nunca consegui uma bolsa do idioma de inglês de acordo com a DDS, né? Isso, sim, não consegui, porque são muito poucas bolsas. Então, uma coisa que a gente tem que pensar se a gente quer futuros professores no corpo docente, negros, indígenas, quilombolas, assumindo, sendo corpo docente da graduação e da pós-graduação. E uma outra coisa que eu tenho visto é, assim, a burocracia e as exigências para professores negros. Não vou falar do caso de indígenas, porque eu não vi, mas de professores negros que queiram ocupar a pós-graduação. No meu departamento não há professores negros na pós. Na graduação, o mínimo é 2, eu acho que é algo que acontece na UNB como um todo. Então, são coisas que devem ser discutidas. Essas exigências que são excessivas e que impedem, muitas vezes, de professores que têm formação na questão de relações étnico-raciais estarem ocupando e discutindo. Porque, por exemplo, quando eu, quanto representante de mestrado, apresentei a questão de terem disciplinas falando na pós-graduação de relações étnico-raciais, eles disseram que não teria um corpo docente preparado. Que eu acho assim, que a questão de relações étnico-raciais, ela perpassa todas as disciplinas. É importante criar uma disciplina específica, sim, mas ela perpassa tudo. Eu vejo na ciência de informação, na museologia. O museu ele foi criado a partir de uma base eurocêntrica racista. Então, como todas as disciplinas elas têm que falar sobre a questão de raça, sobre a questão de gênero, e não pode deixar de ser dito. Na ementa, todos os professores e professoras têm que ter autores e autoras negras e negros, e também da América Latina e da África, porque muitas vezes a gente só vê autores e autoras da Europa ou dos Estados Unidos, e acho que isso é importante ser discutido. Uma outra questão do CCN, eu fui do programa do Afroatitude, hoje eu faço parte desse curso que a professora falou de pós-graduandos, está dando aula para os graduandos, acho super importante, mas uma coisa que eu verifico é que, às vezes, vem uma nova gestão e não dá continuidade a projetos importantes, e que está fazendo um trabalho excepcional, e eu digo que o CCN hoje está fazendo um trabalho excepcional com a população negra, e eu vejo também que não há não é dada devida importância a essa população que está entrando na universidade, porque eu vejo pelo Centro de Convivência Negra a forma como o espaço é apresentado para a gente. Eu fui do Afroatitude, a gente não tinha biblioteca, a gente não tinha computador na época, a gente não fazia pesquisa. Hoje a gente está fazendo pesquisa, hoje a gente está dando aula. Então, sabe, está movimentando isso. Isso é muito importante para que haja uma modificação e realmente a universidade ela esteja aplicando a educação antirracista, né? Porque não tem que ser só teoria, tem que ser também na prática. E para encerrar, sobre a questão da moradia, eu faço parte da associação e também moro na moradia, né, da célula da pós-graduação. E, assim, são várias reivindicações de nós, estudantes da pós-graduação, em relação à estrutura, né, da residência, que ela nunca foi reformada, desde que ela foi construída e ocupada. E nós acabamos dividindo um apartamento com 4 pessoas, então acaba criando vários conflitos. E uma das possibilidades que eu acho que tem que ser feita, que ocorreu no período da pandemia, foi a conferência estudantil, que não envolveu só estudantes, mas envolveu técnicos e professores. E hoje, muitas bolsas que a gente tem, e aí eu vou falar inclusão digital, creche e outras bolsas que foram surgindo, foi devido a essa conferência. E editais que surgiram, até para os indígenas, tudo isso ocorreu em conjunto. Então, assim, quando você fala de gestão participativa, eu vejo assim. E não só incluir o Darcy Ribeiro,
mas incluir os outros campos, porque tem os quilombolas em Planaltina, as residências de moradia deles, as questões de racismo que é violenta, e que muitas vezes, quando a gente denuncia, quem acaba julgando o processo é a pessoa que causou o racismo. Então, a vítima não vê a justiça ocorrer, porque a burocracia estende o processo, você acaba, às vezes, até se formando e o caso não foi resolvido. Então, acho que são coisas pontuais que devem ser pensadas para quem ocupar essa nova gestão da UNB, para que realmente ela seja uma gestão participativa, democrática e antirracista. E, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Obrigada, Kátia. Não, são questões muito importantes, né? Justamente, a gente tem pensado várias formas de participação, né, na gestão participativa, e as conferências, acho que são uma delas. Eu cheguei a participar de um fórum de estudantes, mas eu não achei que o formato era adequado, porque era um fórum em que a gente tinha um tema e a gente apresentava o tema e abria para as perguntas, não era pautado pelos estudantes, né? Então, eu acho que quando a gente fala de gestão participativa, a gente está falando realmente de dar espaço de proposição, né? Como essas várias que vocês trouxeram aqui, que são muito importantes e exequíveis, né? E concordo que as políticas que estão sendo bem-sucedidas, elas, né, aquele gestor que chega acaba com tudo, eu acho que não é isso, a gente precisa ter políticas, como a gente fala no Estado, né, de Estado e não de governo, né? A universidade também, ela precisa trabalhar nessa perspectiva, porque o apoio ele tem que seguir para aquelas ações que estão sendo produtivas e que estão alcançando os objetivos institucionais que a gente gostaria, né? Concordo com você também sobre o que você disse com respeito às relações, à educação para as relações étnico-raciais, e eu acho que você está correta, assim, eu disse, né, da necessidade de professores especializados, mas a gente também precisa capacitar todos os demais professores para atuarem nessas áreas, assim como hoje a gente precisa capacitar todos os professores para atuarem na relação com a pessoa com deficiência, né, porque elas também estão ingressando em diferentes cursos e merecem esse acolhimento e esse cuidado especializado em todas as disciplinas, né? Então, assim, a gente precisa pensar muito essas ações transversais de capacitação, né, na universidade, tá? E só para concluir, você falou das bolsas do NB Idiomas, né? Ótima demanda, eu vou levar para o grupo, porque é justo um programa da minha unidade, então acho que, enfim, a gente ficou 6 meses sem funcionar por problemas de tramitação de projeto, essa burocracia de que você falou, né, na universidade, a gente precisa rever isso fortemente, mas agora que eles retomaram e a gente está com um projeto novo, né, com uma nova organização, eu acho bem possível de a gente sentar novamente e negociar, né? É uma demanda específica que você trouxe, a gente já tinha uma demanda mais ampla, né, uma demanda por ampliação das vagas, mas daí eu acho, né, como a gente está conversando aqui, né, esse caráter de equidade, acho que a gente precisa já trabalhar, tá bom? Nessa perspectiva. Professor Márcio, para a gente finalizar. Estou com a mãozinha levantada. Então, sobre a questão de residência, eu queria falar umas 3 coisas, né? A gente visitou realmente a Casa do Estudante Universitário e ela está em condições realmente muito difíceis, né? Ela precisa de uma reforma. Tem infiltrações, tem mofo e faz muito frio, né? Naquela área, segundo a gente viu. Também a residência na Colina, que atende também alunos de pós-graduação, já faz um tempão sem reformas. E visitamos também o alojamento da FUP, né? O alojamento apresentava uma série de problemas, né? Problemas estruturais relativamente poucos, mas tinha infiltração, mas principalmente problemas de mobiliário, né? Não tinha
cama, não tinha geladeira, não tinha forno de micro-ondas, tinha apenas uma lavanderia para todos os alunos, né? E, interessantemente, entre a nossa visita e o debate apareceram mais duas, mas foram os próprios professores que fizeram uma vaquinha e colocaram lá mais duas máquinas, porque os alunos estavam tendo que se levantar e fazer fila de noite, porque não dava conta da demanda. Além desses já existentes que demandam manutenção, existe uma demanda muito grande por moradias novas que a gente assume, né? Na FGA, que não tem, na Ceilândia, que também não tem moradia, mas também no Daci, né? O tanto que a gente tem hoje, mesmo reformando, não é suficiente, né? A gente esquece que a gente recebe alunos de outros estados, mas também de outros países. Quando a gente fala em internacionalização, eu estava falando para a Rosana que a gente nunca vai se internacional enquanto a gente não receber alunos indianos, chineses e africanos, né? Então, hoje, a internacionalização tem que parar um pouco com esse olhar para o norte, para a Europa, e ver a nova realidade geopolítica, né, que se forma aí, principalmente a partir da atuação dos BRICS, né, uma relação sul-sul, né? E a gente tem uma demanda imensa de alunos do Sudeste Asiático e de africanos. A gente já recebeu alunos de Camarões, de Moçambique, eu estou falando especificamente no nosso programa, da Angola. A gente tem uma demanda grande de alunos indianos, e para além da barreira da linguagem, eles têm essa barreira da acomodação. Então, a gente precisa, sim, de mais acomodação também no Daci, além da reforma. Obviamente, isso demanda recursos, mas para essas reformas, a UNB tem recursos. A UNB tem um PDI, imenso, que é uma caixa preta. Ninguém sabe para onde é que está indo esse dinheiro, que a UNB recolhe nos diversos projetos que são feitos, né? E para novas moradias, né, precisa um investimento maior, e eu tenho denunciado sistematicamente que a UNB agora está investindo 120 milhões na construção de um auditório, né? Desses 120 milhões, 47 vem do PAC da Educação e 73 milhões vem de recurso próprio. Isso é uma total inversão de prioridade, né? Porque com 70, por exemplo, a Unila recebeu 10 milhões do PAC e 10 milhões foram usados para fazer justamente uma moradia estudantil multicultural, porque a Unila fica ali em Foz do Iguaçu e ela recebe alunos dos 3 países ali, do Paraguai, da Argentina e do Brasil. Então, isso é uma questão de prioridade, né? Então, é necessário não só reformar, mas fazer novas moradias, e como uma questão de acolhimento, de permanência e também de internacionalização. Então, esse é um compromisso que a gente tem assumido publicamente na nossa campanha. Obrigada, professor. Obrigada mesmo. 20h06, né? Nós também nos finalmente, né, da nossa escuta, né, professora, que os estudantes deram, escuta dos estudantes, né, Maíra? Eu acho que a gente agradece muito e dizer que sim, a gente acolhe com muito carinho, muito respeito as colocações de vocês, e a certeza que é um desafio gigantesco. De que forma que colegas, em sua grande maioria, pessoas brancas, classe média, que são docentes e gestores dessa universidade, terão, de fato, uma sensibilidade gigantesca para perceber que é possível uma outra universidade, mas essa outra universidade que a gente quer, ela também é uma universidade que também tem que destoar do próprio Brasil. E o professor Márcio toca um pouco no assunto da questão desse diálogo sul-sul, desse respeito que tem os estudantes africanos têm frequentemente, né, feito denúncias e denúncias, e não é dessa gestão, não, é desde sempre. Já teve coisas gravíssimas na UNB, eu estou aqui desde 2006, que atinge profundamente estudantes africanos. Nós temos visto também relatos de muito atrito com pessoas travestis e transexuais, né?
pessoas com deficiência, e é um público, são pessoas que os nossos docentes não estão acostumados a conviver com. Negros e negras estão acostumados, pessoas em situação de rua, indígenas, quilombolas, estão acostumados a pesquisar sobre essas pessoas, mas ter essas pessoas no diálogo frente a frente, face to face, isso não é muito comum. Então, professor, eu acho que muito que a gente está vivendo em termos de assédio, em termos de uma perspectiva de um outro mundo possível, passa necessariamente pelo diálogo com essas pessoas, como foi colocada pela Kátia, né, Kátia? Uma escuta coletiva, né, professora? Porque, de fato, esse propósito da senhora aqui, dessa promoção da democracia e da participação, de fato aconteça. Eu acho um desafio gigantesco, professora. Eu acho que tem hora que a senhora, assim, eu acho que pode até ter a vontade, mas é preciso que a universidade esteja aberta a conversar com essas pessoas. E isso ainda não é a nossa realidade na UNB. Eu acho que é isso que os nossos estudantes mais dizem, sabe? Mais falam. A gente vai ter que conversar muito, todo mundo, junto e misturado, todo mundo. Eu acho que é isso, professora. Mas a gente não tem medo disso não, professora Renise. Aliás, essa é a parte que me motiva mais nessa caminhada, é a possibilidade de a gente abrir a universidade para o diálogo, abrir diferentes grupos. Essa tem sido minha prática na gestão, né? A gente tem conseguido resultados bastante importantes aí na perspectiva, vou dizer, humana, né? E é isso. No nosso grupo, eu comentei de início, né? Havia mais de 120 pessoas participando da elaboração do programa, e entre eles, por exemplo, no grupo de moradia, o tema era gestão de patrimônio e política de moradia. Esse grupo se iniciou só com estudantes da casa de estudantes de graduação e da pós, né? Aos poucos a gente foi trazendo mais pessoas também. A gente vai convidar vocês também para visitar o CCM, não Isso. visitar o CCM. Teria sido bom se a gente... até lá, não pode bater um vento muito forte. Não. Teria sido bom se a gente tivesse tido condição de fazer essa conversa presencialmente, né, lá no local, mas a gente vai sim visitar, se tudo der certo, vamos ter tempo aí para isso, né, de qualquer maneira, obrigada pela oportunidade, foi muito enriquecedor, né, a gente agora, mais uma semana de trabalho até o primeiro turno, 20 e 21 de agosto, né, e estamos à disposição, número da chapa 93. Nós vamos passar esses áudios para os estudantes, para que eles tomem suas decisões da melhor forma possível, mais informados possível, que se informem mais ainda também. Né? Acho que é um pouco isso. Muito bom. Obrigada demais. Também queria agradecer, eu sempre termino dizendo que é uma oportunidade muito grande de aprender, né? Eu tenho aprendido muitas coisas, visto outras realidades. A minha vivência é mais na Faculdade de Tecnologia, e eu sempre digo que a universidade é muito maior do que a nossa caixinha lá da faculdade. Então, diante de tudo que a gente tem visto e de todas as diferenças e diversidade da universidade como um todo, né? Isso só aumenta a nossa responsabilidade, né? E a gente não tem, vencendo, e acredito que vamos vencer, o direito de decepcionar e de falhar. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Obrigado por conhecê-los. E acertar também, né, professor? Gente, muito obrigada, viu? Quero agradecer muitas meninas que estão aí, Kátia, Maíra. Foi ótimo, muito obrigada. Virgínia, nome diferente também. E os outros estudantes que, infelizmente, estão dizendo que não conseguiram entrar, mas amanhã a gente dá um jeito nisso. Magna, muito obrigada, minha querida. Muito obrigada, gente. Boa noite, professora. Boa noite. Um descanso. E bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.